nós estamos cercados, a nossa fé está cercada. Por quê? Por desafios. Todos os dias nós nos levantamos e percebemos que há não somente desafios, mas uma certa opressão. E essa opressão, ela não acontece somente com cada um de nós, ela acontece muitas vezes com as pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes, meus irmãos, quando nós olhamos para essa opressão, nós vemos danos que são irremediáveis, danos de homens que provocam em outros homens tristeza e dor, homens que enganam outros homens com ensinos e mais ensinos equivocados e errados. E enquanto nós estamos pensando em tudo isso, sobre esses enganos, sobre esses homens, sobre esses danos, é fundamental nós termos em mente algo que tem se perdido nos púlpitos, que é a iminência da volta de Jesus Cristo. Cristo voltará, mas talvez você nem saiba disso, e talvez seja a primeira vez que escuta isso. Alguns acreditam que a escatologia ou a volta de Jesus Cristo, ela é um tema simplesmente para ser tratado em seminários, um tema teológico de difícil compreensão, mas se Jesus Cristo tratou disso em sua palavra, se Ele mesmo proferiu tais palavras, por que nós ignoraríamos aquilo que foi proferido pelo nosso Salvador? O retorno de Cristo e aquilo que antecede o retorno do nosso Salvador é algo muito importante para a igreja hoje. E aí eu gostaria de lançar uma pergunta ao seu coração: o que dá esperança a você? O que traz esperança ao seu coração? Quando nós temos um objetivo de vida, nós batalhamos e pelejamos até alcançar aquele objetivo, mas quando aquele objetivo é conquistado, nós estacionamos? Não. Nós buscamos outro objetivo, estabelecemos outro objetivo e continuamos pelejando, porque isso faz com que nos sintamos vivos, pulsantes, quando corremos ou buscamos algo. Na fé, na vida cristã, existe algo que deve nos motivar, existe algo que deve nos impulsionar, existe algo que deve alegrar o nosso coração e trazer esperança nos dias sombrios. Isso não é somente a morte e ressurreição de Jesus Cristo, elas fundamentam a nossa esperança. E eu acredito que todos vocês creem que Cristo morreu e ressuscitou, mas quantos de vocês creem que Ele voltará? A ressurreição ela é fundamental porque ela é a base para a nossa crença. Se Cristo não morreu, é vã a nossa fé, diz o apóstolo Paulo. Mas Ele não somente morreu, mas ressuscitou, como diz o próprio apóstolo Paulo. Ele ressuscitou, então por isso a nossa fé não é vã. Mas nós precisamos nos arraigar, nos alicerçar, abraçar Jesus Cristo. Esse tema, meus irmãos, é um tema e é uma questão que toca a nossa fé e os alicerces da esperança que nós temos em Jesus Cristo. E somente quando nós temos alicerces fundamentados na ressurreição e na volta de Cristo Jesus, nós podemos viver um cristianismo vivo e pulsante, um cristianismo onde as pessoas olham para nós e dizem: eu vejo Cristo em você. Não porque você sai na rua com um terno ou com a Bíblia debaixo do braço, porque dessa forma seria muito fácil identificar que você é um crente, mas porque o brilho que há em você é totalmente outro, distinto daquilo que nós vemos aí fora. Você não é uma pessoa que procura a sua própria glória, não está preocupado com vaidades, mas você faz o bem, sem olhar quem é a pessoa que está recebendo o bem. Você perdoa, mesmo que aquela pessoa tenha te ferido, você tem uma nova conduta. Então, esperar em Jesus Cristo e esperar a sua volta são coisas fundamentais para que a gente desenvolva o caráter cristão. O que Jesus está realmente nos dizendo aqui? Como que essas palavras antigas, escritas há tanto tempo, elas podem ressoar em nossos corações e vidas hoje? Vocês já se perguntaram como que nós podemos estar verdadeiramente preparados para tempos difíceis, tempos de provação, como Jesus descreve?
Hoje, se você fosse provado, se a sua fé, a sua vida fosse provada, como você reagiria? Vejam que nós vivemos em um mundo onde nos fornecem diversas distrações. E essas distrações, elas vêm em diversas formas de tentações. A grande questão aqui é discernir os sinais do tempo em que nós estamos vivendo. Todas essas perguntas talvez possam ser respondidas pelo discernimento. O discernimento é uma virtude que não é opcional na vida cristã. Ela é uma virtude que ela vem para nós como um imperativo para antecipar os perigos e para que possamos seguir a vontade divina. Como que nós poderemos ponderar sobre aquilo que é de Deus e sobre aquilo que não é de Deus? Como que nós, Igreja Presbiteriana Jardim Paraíso, como que nós, como indivíduos, podemos viver de uma forma que estejamos preparados para o que está por vir? Nós não sabemos o que acontecerá conosco durante essa semana, não sabemos o que acontecerá conosco daqui a 1 ano, 6 meses, ou menos tempo, mas nós precisamos estar preparados. Um soldado, no quartel, ele não treina porque existe uma guerra, ele treina para estar preparado para uma eventual guerra, e é por isso que nós olhamos para o texto sagrado como uma forma de sermos edificados, instruídos, para que possamos estar preparados. E eu gostaria de trabalhar com os irmãos aqui 4 aspectos do texto que demonstram claramente como que nós podemos ser alicerçados na esperança da volta de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o discernimento, ele antecipa perigos. Dos versículos 15 a 20, nós vemos que o texto ele nos confronta com uma crise iminente e perigosa, simbolizada por um tal de abominável da desolação. O texto apresenta aqui um evento catastrófico, e não é apenas uma ameaça física, mas ela é um desafio espiritual, que requer discernimento e ações imediatas. Há nesse texto a iminência de um evento catastrófico, e a necessidade de discernimento para navegar por ele. Essa necessidade ela é fundamental. Meus irmãos, a falta de discernimento e preparo pode levar a um desastre. Quando nós vemos que há alguém aqui chamado como abominável da desolação, surge no canto assim da nossa cabeça uma luz de alerta, que demonstram para nós que há um perigo iminente. Essa luz talvez possa ser chamada de discernimento. Você está percebendo que há algo ruim que pode acontecer. E esse abominável da desolação, ele pode ser ocasionado por algo que nós vemos que ao longo dos séculos entorpeceu a mente humana, a percepção humana, o coração humano, o pecado. Quantos de nós não conseguem mais discernir o que está acontecendo no mundo? Quantos de nós têm deixado que diversas coisas entrem nos nossos lares, porque o pecado já entorpeceu o nosso coração, escureceu as nossas vistas espirituais? E é por isso que nós devemos dar atenção a esse texto. Os versículos 15 e 16, eles contêm um pano de fundo implícito, onde nós lemos que a Judéia ela está sob o jugo romano, uma terra marcada por tensões políticas e religiosas. E aqui nós vemos que o abominável da desolação, ele está no lugar santo, no versículo 15, e ele pode ser interpretado como uma profanação, que especialmente ela é abominável para os judeus. Mas há aqui um imperativo no versículo de número 16. O versículo de número 16 nos diz: fujam para os montes. Isso aqui é uma instrução urgente e direta. Não há espaço para deliberação, não há espaço para hesitação, a ação deve ser imediata. Este é um chamado para prontidão física e espiritual, é uma convocação para ser vigilante, estar pronto para essa mobilização. A ordem aqui, ela sugere que há uma opressão física e uma opressão espiritual. No caso dos judeus especificamente, nós percebemos que há uma
opressão física do domínio romano, de um domínio que os oprimia, de um domínio que os julgava, subjugava e fazia-os se sentir cada vez mais rejeitados, cabisbaixos, sofrendo, desamparados. Nesse contexto, o discernimento, ele se torna uma ferramenta crucial para a sobrevivência espiritual e física. A mensagem de Jesus, portanto, ela não é um mero conselho espiritual deslocado, mas ela é uma orientação profundamente enraizada nas realidades sociais e políticas da sua época. O discernimento aqui, ele é duplo. Primeiro, ele é necessário porque ele reconhece os sinais. Qual é o sinal para aquele povo? Há alguém que é o abominável da desolação. E essa pessoa infligirá sobre aquele povo algo terrível. Em segundo lugar, é preciso sabedoria. Enquanto o abominável da desolação é um gatilho para o discernimento, um gatilho para a ação, nós percebemos que o discernimento aqui, através da sabedoria, é uma ação necessária. O discernimento, ele não é apenas algo cognitivo, mas ele é algo volitivo. Não é apenas saber, mas agir de acordo com o que se sabe. Jesus, ele faz uma referência direta ao livro de Daniel, demonstrando uma continuidade profética sobre aquilo que ele está falando. Nós vemos nos versículos 15, 16 e 17, que Jesus cita o profeta Daniel para dizer algo crucial. Ele acrescenta uma camada nova na progressão dessa revelação, dizendo: está prestes a acontecer. Quando vocês menos esperarem, algo terrível pode acontecer, mas vocês estão preparados para isso? Como está o seu coração? Como está a sua mente? Como está a sua vida com Deus? Quando nós olhamos para isso, nós percebemos que o discernimento, ele é uma habilidade que deve ser cultivada e aplicada em todas as áreas da nossa vida. Quem não sabe discernir sobre o que é santo e profano, sobre o que é bom, sobre o que é mal, sobre o que é certo, sobre o que é errado, essa pessoa está perdida, porque muitas vezes ela vai abraçar o mal achando que é o bem, ela vai abraçar o pecado achando que satisfazendo a sua carne, ela vai satisfazer a sua alma, e não vai. E quando ela menos esperar, algo ruim sobrevirá sobre ela. Nós precisamos cultivar o discernimento para os momentos de crise. E meus irmãos, eu acho que nenhum de nós está preparado para os momentos de crise. Porque quando os momentos de crise, eles batem na nossa porta, ou melhor, quando eles arrombam a porta da nossa tranquilidade, muitos de nós se exaspera, se desespera, entra em choque, porque nós não estamos preparados. O texto de Jesus, ele não é para nós um texto condenatório. Ele é para nós um texto de esperança, um texto de instrução, um texto que deve trazer à nossa mente a sensibilidade de que nós não estamos prontos para passar por tribulações. Ainda não estamos prontos. Mas e se vier sobre nós algum tipo de tribulação? É por isso que Cristo nos orienta, é por isso que Cristo fala conosco na sua palavra, por amor a cada um de nós. Talvez a melhor ilustração para demonstrar a questão do discernimento, ela esteja contida naquele filme, onde muitos de vocês se lembrarão, o Titanic. No filme Titanic, nós temos um ator chamado Billy Zane, que ele interpreta o Cal Hockley no filme, e ele fala uma frase que no filme, ela é emblemática: nem Deus conseguiria afundar este navio, nem Deus. O que foi dito aqui é um negócio abominável. O que foi dito aqui é considerado algo assim, naquela época, como extraordinário. Eles consideravam que aquele navio, ele era inafundável. A tecnologia era muito boa, a engenharia era mais moderna. A empresa que construía os navios, ela era considerada a empresa pela qual os navios jamais se afundavam. Aonde estava o discernimento deste homem? O discernimento dele estava alicerçado naquilo que ele podia ver e tocar. Ele talvez conhecia os engenheiros que projetaram a máquina, ele talvez conhecia o capitão experiente, a tripulação experiente, mas lhe faltou um grande discernimento ao dizer que nem mesmo Deus afundaria o navio. Fato é
que o iceberg que fez com que todos eles afundassem em sua jornada não foi percebido ou foi ignorado. Isso é discernimento. Quando nós não percebemos os perigos que estão próximos a nós, por falta de discernimento ou por negligência, nós estamos fadados a morrer, nós estamos fadados a perecer. E essa ilustração ela é muito importante, porque ali havia uma tripulação experiente. Muitos de vocês são crentes há muito tempo, mas tanto para o crente ancião, quanto para o crente que é novo na fé, aquele que está começando, o discernimento ele é vital, ele é essencial, fundamental. E sem ele, nós vamos naufragar, achando que somos capazes de manter a nossa vida na rota, achando que nós podemos confiar em nós mesmos, nas nossas experiências de fé. Eu já tive muitas experiências com Deus, diz aquele que é astuto em seu coração. Eu conheço Deus plenamente, sei o que Deus faz, porque Deus fala comigo diretamente, Deus se revela a mim. Isso é um grave equívoco. Esses estão fadados a perecer, porque aquilo que Deus tem para dizer, Ele está dizendo na sua palavra, Ele está orientando o seu povo pela sua palavra, e aqueles que confiados em uma pretensão de espiritualidade acima da média, eles estão fadados a perecer. Meus irmãos, não confiem nos seus próprios recursos, não confiem na sua inteligência, não confiem no seu status social, confiem em Deus. Isso é ter discernimento aguçado. Da mesma forma, meus irmãos, que aquele navio naufragou por falta de discernimento, muitos de nós têm naufragado gradualmente na fé, sem perceber os perigos que estão ao nosso redor. Mas graças a Deus por sua palavra, que nos alerta, nos traz à tona a importância da atenção, a importância do discernimento. Em segundo lugar, o sofrimento testa os fiéis. Dos versículos 21 e 22, nós vamos perceber que essa realidade, ela é inegável, a do sofrimento. O sofrimento que testa a fé dos fiéis. Esse não é um sofrimento comum. Quando nós lemos os versículos 21 e 22, nós percebemos que tipo de sofrimento é esse? É uma angústia jamais antes vistas. O versículo 21 diz: nunca visto desde o princípio do mundo até agora, nem jamais será visto angústia como esta. Esse é um sofrimento que transcende as categorias humanas. Nós não estamos falando aqui somente de holocausto, de massacre de crianças. Nós estamos falando aqui de um mal muito maior. Nós estamos falando do pecado, porque o pecado gera todos esses outros males. Enquanto nós não percebemos a malignidade do pecado, jamais perceberemos aquilo que está por vir. Meus irmãos, o pecado é terrível. O pecado fez com que lágrimas rolassem do rosto de Jesus Cristo, ao ver o seu amigo Lázaro morto. Ele o ressuscitaria. Ele sabia que o ressuscitaria, mas eu percebo que Cristo chora, porque Ele sabia quão terrível, amargo, tenebroso era o pecado, as consequências do pecado. Mas infelizmente, e eu digo isso com muito temor no coração, e com muita tristeza na alma, muitos de nós têm dado as mãos para o pecado, vivendo uma vida, ora com Deus, ora sem Deus, ora na igreja, ora fora da igreja. Isso não está certo. E o Senhor traz para nós uma palavra de orientação. A linguagem usada por Jesus Cristo aqui descreve um período sem precedentes. Ele não apenas fala de um período difícil, ele fala que esse é um tempo incomparável em sua severidade. Esse não é um mero hiperbolismo, é uma afirmação teológica profunda sobre a natureza do sofrimento que virá sobre a humanidade. Mas Cristo está alertando o seu povo. Você que está aqui nesta noite, se você crê na Trindade Santíssima, tenha convicção de que você não veio aqui para passear. E tendo convicção disso, que você não veio aqui para passear, você perceberá que Deus
o orienta por sua palavra. Deus nos prepara por sua palavra, porque Ele não deseja que cada um de nós sofra esse sofrimento, e é por isso que Deus deseja nos dar discernimento. O versículo 21, ele sublinha a singularidade desse período. Nunca houve um período como esse, e jamais haverá. Jamais haverá. Esse é um tempo que vai exigir dos fiéis, e se você se considera fiel, um tipo de resistência e fé que vai além da resistência comum. É um chamado para a igreja a entender que os desafios futuros não serão apenas uma extensão dos desafios presentes, mas eles serão de uma magnitude muito maior. Aí, meus irmãos, vocês se apeguem não somente com os legendários, se apeguem com Jesus, porque nós precisaremos de Jesus Cristo, isso em todo o tempo. Enquanto não percebemos aquilo que a Bíblia está falando para nós, porque estamos embriagados por aquilo que satisfaz a nossa carne, o pecado. Estamos embriagados em nossa mente para enxergar, perceber, ter noção daquilo que está falando, enquanto continuarmos andando de mãos dadas, brincando de igreja, não perceberemos aquilo que está à nossa volta. Nós precisamos estar atentos. Estar atento é estar vigilante. Estar vigilante é algo fundamental nesses dias. Parece que enquanto eu falo, nós caminhamos ladeira abaixo. Parece que enquanto eu falo, nós caminhamos por um cenário terrível e sem esperança. E isso deixa o meu coração consternado. Mas o versículo 22, ele não nos deixa sem esperança. O versículo de número 22, ele traz para nós uma realidade que somente Deus é capaz de promover. O versículo 22, ele diz para nós as seguintes palavras. Vejam comigo. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Vejam o mas. Na história de Deus, existe sempre um mas Deus. Deus está presente, sempre acrescentando um mas. Por quê? Se a sua vida vai mal, mas Deus é fiel. Se a sua vida caminha rumo ao pecado, mas Deus pode te santificar. Se a sua vida caminha rumo à destruição, mas Deus continua o mesmo eternamente. E é isso que ele diz, e é isso que ele faz. E no versículo 22, ele diz: mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E é por causa de mim e de você, que a tribulação desses dias são abreviadas. Cristo nos escolheu, Cristo nos amou, Cristo nos comprou, e é esse Cristo que nós pregamos, e é por esse Cristo que nós vivemos, e tendo Ele nas nossas vidas, nós sabemos que toda perseguição passará, toda doença cessará, toda lágrima será enxugada, e cada um de nós será encontrado, se ainda não foi, por aquele que é o sumo e bom pastor das nossas vidas. Mas Deus é gracioso, mas Deus é amor. Sempre na vida do crente há um mas Deus. Se lembrar disso é fundamental, porque haverão dias que ninguém nos entenderá, mas Deus, Ele não somente nos entenderá, mas abraçará a nossa alma, curando as nossas feridas, curando o nosso pecado e tornando cada um de nós servos e servas, vigilantes e fiéis, santos e santas, remidos em sua destra, em sua mão. É desse Deus que Cristo Jesus está falando, meus irmãos. Esse ensino, ele tem implicações profundas para a igreja contemporânea. Nós vivemos em um tempo de crescente incerteza. Os governos não nos geram confiança. A bolsa de valores sobe e cai. O nosso emprego muitas vezes está na mão de uma pessoa que nós achamos que ela é desqualificada. O mundo é incerto, totalmente incerto. Nós vivemos em um tumulto, em uma cacofonia de vozes, onde muitas pessoas falam, mas ninguém verdadeiramente conhece a Deus. Ninguém verdadeiramente conhece o que está por vir. Mas a mensagem de Jesus aqui, ela serve como um lembrete solene. Um lembrete solene. A nossa ação. Nós devemos agir. Nós devemos muitas vezes parar de, como eu disse antes, parar de brincar de igreja. Isso é muito sério. Muitos vêm aqui domingo após domingo,
estão brincando de igreja, não reconhecendo a seriedade do que é isso aqui. Isso aqui é muito sério. Essas palavras não são minhas, essas palavras são de Deus. Mas para você que gosta de brincar de igreja, ainda assim Deus é misericordioso, ainda assim Deus é compassivo, mas Ele não é complacente, Ele não é cúmplice disso, mas Ele é misericordioso e amoroso, e pode, através da sua palavra, mudar o rumo da nossa vida. Nós falamos de um mundo incerto, de um mundo caótico, e as palavras de Jesus, elas não são apenas um alerta para nós, mas também uma fonte de conforto e esperança. A graça de Deus, nós a vemos aqui, e ela se manifesta de duas formas. Ao limitar o sofrimento, nós vemos a graça de Deus. A graça de Deus, ela é um testemunho da soberania de Deus. Deus é soberano sobre todos os eventos cataclísmicos que acontecem sobre a terra. Deus é soberano sobre as guerras que os homens promovem. Deus está no controle. Para algumas pessoas, quem governa o mundo é o diabo. Mas eu digo a vocês que o diabo, como dizia Martinho Lutero, aproveitando o mês da reforma, ele é apenas um cachorro na coleira de Deus. Ele não vai até onde Deus não permite que ele vá. Porque Deus sim é soberano. Deus sim é amor, é protetor. Deus sim demonstra a sua graça cuidando de nós. Mesmo que a agenda da nossa vida esteja de ponta cabeça, se Deus quiser, Ele faz com que a agenda da nossa vida se torne a agenda da eternidade. De um modo tal que a gente viva na plenitude do ser de Deus. Novidade de vida. Em segundo lugar, nós vemos que a graça de Deus, ela é um testemunho do amor pelo seu povo. A graça de Deus, ela é um testemunho do povo que Ele escolheu e chamou para si, mesmo em meio ao caos e à destruição. A graça de Deus, ela serve como um refúgio e uma fortaleza, um lembrete tangível de quem é aquele que chamou cada um de nós. Meus irmãos, a graça de Deus, ela não é uma licença à complacência. Nós falamos que Deus, Ele perdoa, que Ele é perdoador. Mas isso não quer dizer que você tem que viver pecando ou em alianças mundanas. Ela é ao contrário. Ela é o combustível para uma fé viva, uma fé ativa, que se manifesta em amor, em serviço, em um compromisso inabalável com a verdade divina. É uma graça que não apenas salva, mas também sustenta, não apenas redime, mas também renova, e é essa graça que deve inspirar e informar a nossa fé e ação como seguidores de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a verdade desvenda enganos. Dos versículos 23 a 28, nós vamos perceber essa proposição, que a verdade, ela sim desvenda enganos. O texto nos apresenta uma advertência solene contra a decepção espiritual dos últimos dias. Versículos 23 e 24, Jesus nos alerta sobre falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Meus irmãos, eu nunca vi na história da igreja um século como o nosso. Vejam como líderes espirituais têm atraído pessoas. Veja como líderes espirituais têm enganado pessoas. Seja para abusar dessas pessoas, seja para roubar essas pessoas, seja para, de alguma forma, ser árbitro da vida dessas pessoas. Que época difícil. E Cristo nos alerta sobre isso. O perigo de uma decepção espiritual, ele é gigantesco no século que vivemos. Por isso que é fundamental o discernimento. Vocês podem conversar com outros irmãos, outros crentes. Alguns chegam aqui na nossa igreja e dizem-se decepcionados com líderes religiosos, decepcionados com homens. Mas não é para menos. Os homens vão decepcionar, e aqueles que apontam, Cristo está aqui, Cristo está ali, Cristo está nesse lugar, esses nos desapontam ainda mais. Sabe por quê?
Porque quando nós começamos a seguir homens e nos frustrar, nós percebemos que eles mentem para nós. Homens mentem para nós, tentando nos manipular. Líderes fazem isso de uma maneira inexplicável. Vejam, por exemplo, a política. A política é o palco da mentira. Quem conta a melhor mentira recebe a maior quantidade de votos. É assim que funciona. Isso é extremamente problemático. Nós vivemos em um mundo que não somente aqueles corruptos mentem, mas pastores de igrejas mentem. Pessoas com as quais nós não deveríamos nos preocupar, nós temos que ter discernimento e colocar na balança se aquilo que está sendo dito é palavra do Senhor ou não. O tempo que nós vivemos é um tempo de perigos e é crucial o discernimento. O texto ele nos confronta a essa complexidade do engano espiritual. Muitos se dizem líderes e ter uma conexão direta com Deus para a manipulação de massas. Meus irmãos, desconfiem de todo mundo que chegue para você e diga: meus irmãos, Deus mandou dizer, eu tenho uma conexão direta com Deus. Deus mandou dizer o que se tudo está aqui? Falsos mestres, falsos mestres. A Bíblia diz que eles são falsos mestres, porque eles estão colocando-se numa posição espiritual acima da nossa. Se o mesmo Espírito habita em mim e você, por que Deus falaria com você e não comigo? A palavra de Deus já está aqui para todos nós, e o mesmo Espírito está em cada um de nós para nos iluminar, para nos fazer caminhar. Mas nós vivemos em um tempo onde muitos acham que sabem aonde Cristo está, mas quando Cristo chega, quando Cristo aparece, quando Cristo se revela, Ele é inconfundível. Vejam o que diz o versículo de número 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando Cristo aparecer, será inconfundível. Não tem como comparar a chegada de Jesus Cristo com uma falsa apresentação de falsos mestres. A sua vinda segue o seu caráter. Cristo é único, incomparável, inigualável, e quando Ele se revela, a sua revelação, ela é sim incomparável, singular, porque ela segue o seu caráter. Sua vinda, ela não é um evento oculto, ou que gera ambiguidade, mas ela é algo que irradia clareza, poder, e é algo que será visível e inegável. Todo olho o verá, e até mesmo aqueles que o transpassaram o verão e se lamentarão. Todas as nações da terra olharão para Cristo e perceberão que aquele cordeiro mudo que foi para o matadouro chamado Gólgota, cruz, agora ressurgiu como Rei da glória, aquele que vem para julgar vivos e mortos. Mas para a igreja, Ele é aquele que traz esperança. Para a igreja, Ele é aquele que traz galardão. Para as suas ovelhas, Ele é aquele que atua como bom pastor. Para os seus amigos, Ele é o verdadeiro amigo. Para a sua noiva, Ele é o noivo amado e fiel. Para a sua igreja, Ele é o cabeça que nos coordena. Esse é Cristo. Meus irmãos, não há o que temer. As palavras de Cristo devem trazer ao nosso coração esperança e não temor. As palavras de Cristo devem trazer ao nosso coração a confiança de saber que Ele nos alerta porque Ele nos ama, de que Ele chama a nossa atenção justamente para nos colocar em uma posição que a Ele é agradável. Deus nos quer vigilantes. Há nesse trecho dois aspectos fundamentais. A graça de Deus, ela é apresentada, mas há também aqui um desafio a cada crente. A graça de Deus aqui, ela é manifestada de maneira poderosa, mesmo em meio à possibilidade do engano e do sofrimento. A graça de Deus, ela prevalece ao fornecer a cada um de nós discernimento para perceber aquilo que é engano e aquilo que é saudável, aquilo que é mundano e aquilo que é celestial. Nós estamos sendo equipados graças à fé, graças a Deus. Em segundo lugar, como eu disse, há um desafio. Nós somos desafiados a ser pessoas de verdade. E como assim ser pessoas de verdade? Eu vim falando ao longo do sermão que muitos têm brincado de ser crente, têm brincado de ser igreja. Deus está chamando eu e você
para ser homem de verdade, para ser mulher de verdade, para ser um jovem de verdade, para ser um adolescente de verdade. Para de ficar mentindo, falando que é crente, e seja crente de verdade. Busque a Deus de verdade, dobre-se diante de Deus. Ser um crente de verdade vai exigir de você, sabe o quê? Renúncia. Renúncia às suas vontades, renúncia aos seus prazeres, renúncia muitas vezes até mesmo ao seu lazer. Deus te chamou para caminhar com Ele, mas caminhar com Deus não é fácil, não é fácil. Muitas vezes nós vamos nos sentir incapazes, porque nós somos, mas é Ele que nos capacita, é Ele que está ao nosso lado, é Ele que traz à tona a nós a necessidade que nós temos de tê-lo ao nosso lado. Ele não precisa de nós, mas nós precisamos muito dele, muito dele. Então Ele nos desafia a viver um verdadeiro cristianismo, uma verdadeira e sólida doutrina. É fundamental que nós falemos de doutrina, da volta de Cristo, da esperança que isso traz para nós. E sem essas palavras, sem esse texto, talvez nós seríamos enganados como muitos são. Um dia estão numa igreja, outro dia estão em outra igreja, no outro dia estão em uma outra fé. Que tipo de Deus é esse? Deus nos conduz por um único caminho, chamado Jesus Cristo, o seu Filho. É por esse caminho que nós andamos, é por esse caminho que nós trilhamos. A verdadeira e sólida doutrina, meus irmãos, ela nos equipa a resistir às diversas tentações que nos cercam e nos ajuda a sermos vigilantes. Então eu digo a vocês, resistam pela graça, persistam pela fé, sejam fiéis por Deus, façam isso, e eu não tenho dúvidas de que Deus, na sua soberania, nos abençoará. Em quarto e último lugar, a salvação, ela espera os vigilantes. Dos versículos 29 ao 31, nós vemos um simbolismo um tanto quanto diferente, algo que nós não estamos acostumados. O versículo 29 nos diz que o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Esse versículo, ele é um meio poderoso para comunicar a magnitude daqueles eventos. Eu não penso que isso aqui seja algo literal, mas eu também não entendo isso como sendo uma alegoria. Eu penso que, em alguma medida, essas figuras tentam nos comunicar a complexidade e a singularidade daquele dia. Aquele dia será um dia como nenhum outro. E se você estiver vivo, talvez você precise ser capacitado na fé para passar por esse momento. O texto ele enfatiza algo que eu falei anteriormente, a universalidade desse evento. Ele afirma o seguinte no versículo 30, todos os povos da terra se lamentarão. Esse evento não é um evento isolado, não é um evento de uma igreja, ele é um evento de toda a humanidade. As nações o verão, todos os povos da terra se lamentarão, principalmente aqueles que consideram Cristo como sendo somente mais um homem que existiu, principalmente aqueles que o reputam como nada, quando na verdade Ele é tudo para nós. Mas a esperança cristã, ela é diferente, e é para essa esperança que eu chamo vocês, a esperança da segunda vinda de Jesus Cristo, a esperança do seu retorno. Ela é uma motivação para uma vida santa, para uma vida dedicada, para uma vida de devoção. E aqui eu trago à tona mais uma vez o que eu disse anteriormente. Vamos parar de brincar de ser crente. Nós precisamos ser cristãos de verdade, assumir o nosso papel no mundo. Cristo está voltando, meus irmãos, e talvez nós estamos desapercebidos. O versículo 31 ele diz, Ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, e os seus anjos ajuntarão sobre os 4 ventos, os escolhidos de Deus, de uma a outra extremidade do céu, e trarão a Jesus Cristo os seus filhos, a sua noiva amada, os seus cordeirinhos, aqueles pelos quais Ele foi humilhado, aqueles pelos quais Ele derramou o seu sangue. Esse é o clímax da esperança cristã. Cristo vem para nos buscar, Cristo vem para nos salvar,
Cristo vem para remover toda dor, toda aflição. Cristo vem para trazer à tona uma nova expectativa. Todos aqueles pelos quais nós choramos, todos aqueles pelos quais nós perdemos e lamentamos, com eles nós nos encontraremos saudáveis, alegres, felizes para todo sempre. A esperança para a igreja é Cristo retornar. A esperança para a igreja é quando Cristo voltar. E quando nós percebemos anjos sobre a face da terra, trazendo consigo todos aqueles que foram comprados e remidos no sangue do Cordeiro Jesus. Essa é a nossa esperança. Isso deve nos motivar a sermos santos, a sermos dedicados, a trabalharmos para o Senhor, a viver esta obra maravilhosa, porque viver com Deus é participar de uma obra sublime. Meus irmãos, não há sublimidade nenhuma em ser um juiz do STF, não há sublimidade nenhuma em ser presidente de um país corrupto, mas é sublime ser considerado como filho e filha do Senhor, e é para isso que Ele nos chama. Vamos viver isso, e viver isso requer de nós, não só compreender, mas aprender a agarrar essa verdade. As nossas raízes precisam estar em Jesus Cristo, e é para Ele que eu aponto, e é dele que eu falo. Meus irmãos, esse texto ele traz um último desafio, para que nós possamos viver uma consciência cristã, reconhecendo tanto a iminência quanto a magnitude desses eventos sobre a volta de Jesus Cristo. Nós estamos sendo chamados a viver crendo na esperança de que Cristo está voltando. E a minha pergunta para você, ela é a seguinte: se Cristo voltar esta semana, o que Ele encontrará você fazendo? Se Cristo voltar essa semana, o que Ele me encontrará fazendo? Responda isso no seu coração. Essa pergunta foi feita para John Wesley. E John Wesley, ele disse muito bem: se Cristo voltar agora, eu estarei fazendo o que eu faço todos os dias, aguardando a sua vinda e orando. Vocês têm que viver como se Cristo fosse voltar a qualquer momento, porque era assim que os discípulos viviam. Muitos de nós querem poder para pregar, poder para ser curado, poder quando ora, mas nós não vivemos como se Cristo fosse voltar, porque se nós vivêssemos, seríamos vigilantes. Mas nós podemos viver, porque Cristo nos orienta. Podemos viver como crentes que aguardam a sua vinda, como crentes que o amam, como crentes que esperam com saudade e ternura, com amor, por alguém que nos ama incondicionalmente. Nós podemos esperar por esse Deus. Meus irmãos, lembrem-se de que a nossa esperança não é vã. Ela não está ancorada em uma promessa falsa, mas ela está ancorada em uma promessa divina de salvação e restauração. E essa promessa, ela deve servir para mim e para você como um imperativo moral e espiritual. A nossa vida espiritual e moral, elas devem integrar todo o nosso ser, não devem ser separadas em nenhuma medida. Portanto, ao sairmos daqui, que cada um de nós examine profundamente a si mesmo, com a seguinte pergunta: se Cristo voltar essa semana, o que eu estarei fazendo? Como eu estarei vivendo? Se Cristo voltar essa semana, como Ele me encontrará? Que a resposta a essa pergunta nos motive a viver cada dia como se fosse o nosso último, e a planejar cada ação que nós possamos fazer, como se nós tivéssemos a eternidade. Que o Senhor nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.